Bem-vindos a mais um Teatrando, conversas sobre teatro. Eu sou André Ferraz e hoje estou aqui com um grande amigo, parceiro, Ângelo Fábio, ator, performer, produtor cultural, comunicador, cozinheiro, criador do pós-traumático coletivo, né? que há 4 anos existe em Camaragibe, que é região metropolitana de Recife, Pernambuco, e também é coordenador da Casa Pós, né, que é ligado ao coletivo pós-traumático. Com experiências também na Argentina, né, e outros lugares. Ângelo também é do movimento negro, ativista do movimento negro, e a gente vai falar hoje sobre o pós-traumático e também sobre produção cultural nesses tempos, né, que estamos passando agora, tempos confusos, seja de questões políticas, enfim. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, André. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer e valeu pelo convite, viu, meu querido? E há quanto tempo, não é? Há quanto tempo? Pois é. Ângelo é parceiro agora. Antigo. Pois é, as lendas, né? As lendas chatas. Já fomos. Faz um tempinho já, mas é bom. Mas é bom. Ângelo, então vamos conversar, assim, começar pelo começo. Como é que surgiu o pós-traumático? O que é o pós-traumático coletivo, né? Quais são as ações que vocês, né, pensam e executam, seja na área de performance, seja na área de festivais, de encontros, né, das relações de rede que vocês constroem? E, enfim, como é que surgiu o pós-traumático? Então, André, gente, o pós-traumático ele surgiu, né, como o nome já diz, né, pós-traumático. No ano 2013 tivemos aí a reeleição da ex-presidenta Dilma Rousseff e logo após a sua posse, né, a figura lá do Aécio Neves se vai ao Senado, ou melhor, ao plenário da 2014, Câmara. 2014, perdão. Foi. Vai ao plenário da Câmara pedir a contação dos votos. Então, a partir daí, começa a vir essa coisa já traumática, né? Obviamente, vendo também já das grandes sabotagens e pensando, se a gente para e pensa numa estrutura nacional e a gente começa a enxergar como o Brasil está hoje, a gente tem de voltar para 2011, quando os grandes acordos entre os partidos, sobretudo do centrão e da direita, começaram a sabotar, né? Sobretudo. Traz o microfone mais para cá um pouquinho, Ângelo. Sim. Pronto. Agora eu te ouço. Pronto, foi mal. Pode falar. E aí, quando começou a vir toda essa sabotagem, né, entre o ano de 2011 e 2012, e todas aquelas complicações, e aí eu particularmente comecei a fazer minhas leituras, né, políticas. Também eu me interesso muito pela discussão da política, de um modo geral, não só da política pública, e aí começava a ver umas coisas muito estranhas dos movimentos, além do mais, os não incentivos à cultura, entre outras coisas. Aí se tem a reeleição da presidenta, 2013, 2014, quando vai se ter a posse, começa a recontagem dos votos. E em 2014 já estava voltando para o Brasil, né, estava vindo de Buenos Aires para cá, e aí eu comecei a ver esse cenário. E atuando aqui, né, 2014 em diante, vendo aquele cenário muito complicado, muito caudaloso e infernal, posso assim dizer, pantanoso, quando veio já o pedido de impeachment, eu começava a falar com os amigos e amigas, gente, lascou, vai ter golpe sim. Não vamos ser utópicos, não vamos ser utópicas, vai ter golpe, isso está muito bem orquestrado, porque não é à toa que todos estes partidos, todos esses políticos, de modo geral, que antes, no governo Lula, eram aliados, que gritavam, que conclamavam um discurso progressista, começou a virar a moeda, né, e virou para o lado do Cunha. E pelo fato da Dilma Rousseff não acatar aqueles acordões já feitos, ela simplesmente manteve a ética, foi uma mulher muito firme, e ela simplesmente disse que não, se quiser, tudo bem, vou ser impeachmentada, mas eu não vou sujar minhas mãos. E está aí.
E quando veio, né, o impeachment, e logo após o governo Temer, em 2015, já tinha voltado aqui para Pernambuco, para Camaragibe, e já estava definitivamente, esse cenário começou a se complicar. E era uma coisa muito que vinha na minha cabeça, a palavra trauma, né? Trauma para lá, trauma para cá. E aí eu também me perguntava o que é pós, né? E vinham as discussões também, pós-modernidade, pós-contemporânea. Eu falei, rapaz, a gente está numa era pós-traumática, sabe? Isso foi numa conversa de mesa de bar com amigos e tal. E aí, repensando nisso, 2015 também foi um ano bem nebuloso, pessoalmente para mim. Tive uma, posso dizer assim, uma baixa produção, seja ela qual for, e fiquei muito na minha, né? Quiçá tive também uma depressão bem forte, e nesse processo aí comecei, né, a rabiscar folhas de papel e viajando. Antes disso eu estava em Buenos Aires, atuava no coletivo, na cooperativa de comunicação, cultura e trabalho, Hemisférios Itinerantes, comunicação, cultura e trabalho, e temos uma cooperativa. E essa cooperativa ela era bastante ativa, né? Tivemos uma atividade bem interessante, tanto em Buenos Aires e Santa Cruz, na Argentina. E voltando para cá, voltei, né, com essa influência, com estes referenciais, não só da Argentina, mas também de países da América Latina, e com essa bagagem que vim tendo dessas vivências, eu comecei a repensar, comecei a reestruturar, e quando foi em 2016, quando já era o governo Temer, né, quando teve até uma publicação que eu havia tirado uma onda. Gente, bem-vindos e bem-vindas a esta era pós-traumática. Tá lá nos confins do Facebook esse texto. Eu estava até relendo por esses dias, eu estava morrendo de rir. E eu estava rindo disso, eu estava rindo dessa desgraça, sabe? Então, é aquela coisa do bufão, né? A gente tem que rir da nossa desgraça. Porque se a gente não rir, a gente vai estar sempre pior. E a tendência, infelizmente, é piorar. Então, será que eu vou estar piorando? Então, nesse pior, será que eu, Ângelo, como pessoa, vou piorar? Porque o contexto, em geral, meu entorno, ele está piorando. Então, comecei a brincar nesse texto, dessa coisinha pós-traumática. E quando foi em 2016, aqui em Camaragibe, teve um governo municipal super complicado. Bem complicado, onde teve vários escândalos. Camaragibe foi notícia nacional. Olha só o orgulho da galera, né? Notícia nacional, os escândalos da saúde, dentre outras coisas. E aí, como um ato de protesto, a gente começou, eu, André Soares, Calor Pacheco, Aline Salles, Lila, Bruno, Rita. Então, a gente simplesmente se juntou e falou, galera, juntei a galera, a gente se reuniu e falou, bora fazer um evento pós-traumático, porque o Estado a gente não sabe se vai ter recursos para a cultura. O município nunca tem. Então, a gente pode trabalhar com a nossa rede de amigos e amigas e vamos fazer o nosso primeiro ato pós-traumático. E aí veio esse ato pós-traumático que estava denominado, ou é denominado como pós-traumático interdisciplinar festival. E aí realizamos um grande encontro, e esse encontro veio vários debatedores, João Roberto Peixe, Alexandre Figueroa, Tassiana Portela, tivemos exposições audiovisuais, tivemos a exibição do lançamento em Pernambuco do filme Resistência, de Elisa Capai, tivemos a apresentação da banda Plugins, Canibal, foram 2 dias de uma atividade assim, a puro sangue, suor e cerveja, né? E foi bastante interessante, foi uma ação muito cooperativista, foi muito bonito. E a partir daí, quando a gente viu esse potencial, que a gente chega uma hora e diz assim, caramba, a gente sem grana, com essa articulação, numa cidade completamente quebrada, onde o escândalo estava sendo escancarado a todos os cantos, a gente conseguiu fazer um evento legal, né? Que esse evento durou 2 dias, que não foi só o evento propriamente dito, né? Mas a gente conseguiu realizar atividades, realizando o Cineclube Universo Paralelo na periferia da periferia de Camaragibe, onde levávamos simplesmente um notebook, um projetor de imagem, e tínhamos
uma curadoria muito com o pé no chão, e levávamos essa acessibilidade do audiovisual para essas comunidades. E sempre levando em conta também e falando, ó, gente, Camaragibe tem um cine-teatro, nós temos um cine-teatro aqui na cidade. E as pessoas não sabiam. E as pessoas sempre falavam, aquele galpão lá abandonado. Eu falei, mas é o nosso cine-teatro. É o que nós temos. Então a gente tem que ocupar de uma forma ou de outra. Então o pós-traumático ele surge desse caos, né? Eu posso dizer assim, falo com muita segurança, André, que o impulsionador foi o golpe. Existiu o golpe, teve o golpe, então esse caos todo ele incentivou o surgimento do pós. Perfeito, perfeito. E é interessante porque, assim, pensando um pouco teórica e esteticamente, a gente vê a questão do agite próprio, né? Da questão do entendimento de teatro político para a gente escancarar, né? Questões também e entender que essas questões elas podem, né? Serem colocadas na mesa de várias formas, de forma poética, de forma explícita, de forma... e aí a gente até discute muito nessa coisa entre levantar bandeira e como é que o teatro pode relacionar com isso sem necessariamente... E aí é uma discussão que ela não tem fim, né? Porque, assim, toda ação nossa é política, né? Toda ação é política, né? É política. Então, assim, quando a gente escancara isso e faz isso de forma consciente, como é que você entende, assim, essa questão no teatro, na performance, na arte, né, que vocês fazem? Eu entendo como ação, propriamente dita, como toda ação é política, né? Por exemplo, eu gosto muito de observar o nosso sistema digestivo. Eu fico vendo ali aquele desenhozinho, eu fico vendo, caramba, se uma pecinha daquela ali não funcionar, meu amigo, vai estar tudo tapado. O rim vai parar, os rins vão parar, o reto, a gente não vai conseguir cagar, a gente não vai conseguir mijar, a gente vai estar com a barriga inchada, a perna vai inchar, a circulação sanguínea vai parar. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque está no nosso corpo. Porque quando nossa mente ela tá enferma, ela tá doente, como nós estamos doentes hoje, nesse momento de pandemia, em todo esse caos, essa Covid, esse momento tão triste, tão tenebroso desse governo fascista, racista, genocida, a gente congela, a gente trava. Então eu digo que nós somos um organismo. E trazendo a tua pergunta, eu não falo com certeza, mas eu falo do que eu sinto. É como uma ação poética. Então, se nós pararmos de pensar e agir e fazer os nossos atos artísticos, sejam eles estéticos ou não, se nós nos calarmos, cara, esse sistema maldito ele vai ganhar. Então eu vejo por esse lado, eu vejo por essa esfera, eu vejo por esta ótica. E quando eu me refiro, eu costumo muito, né, conversar, debater com amigos e amigas que são artistas, eu sou bem cabuloso mesmo. Eu digo assim, gente, a gente tem que debater política pública, sim. A arte, ela é política, ela não é só estética. Se a gente for parar para pensar na estética, a estética ela é política. Porque para poder pensar no padrão estético, foi pensado antes de tudo na polis, foi pensado antes de tudo nessa organização desses povos, de uma microsociedade, para hoje ser e o que é hoje a cidade. Então, nós temos que também pensar e pelo menos, querer compreender o que é este lado político da coisa. Por mais que a gente, muitas vezes, evite o máximo estar dentro de grupos políticos, dentro dos debates, mas tem uma grande questão aí. Se a gente não participar, meu amigo, a gente vai ser engolido. Seremos engolidos e engolidas. Então eu vejo por aí, por esse lado, sabe? A arte, o teatro, sobretudo, né, como essa ferramenta primordial para essas mudanças. Eu acho bem interessante como nos últimos anos, né, no Brasil, nos últimos 20 anos, essa ascensão do cinema. Então, o que era o cinema na década de 50, 40,
com o início do cinema novo, depois década de 60, 70 com pornô chanchada, depois na década de 80, e pornô chanchada em plena ditadura, que muitos daqueles filmes passavam de boas. Depois na década de 80, né, com essa coisa, com uma outra estética, com outro parâmetro, um outro Rompimento discurso. com Collor, né? Que teve aquele Pois é, isso, bem lembrado. E aí, anos 90, 2000. E como o segmento audiovisual ele conseguiu se organizar? E é um segmento caríssimo. É um segmento que gera milhões. Milhões é muita grana que entra. Mas como é que a galera conseguiu se organizar? Colocando a mão na massa, tendo de debater, falando de programas, falando de sindicatos, de instituições, entre outras coisas. Então, teve que ter essa organização. E esses artistas, esses pensadores saíram também dessa caixa do pensar para poder gerir, atuar e implementar esses programas. E aí eu me pergunto, e o teatro? As artes cênicas? Onde é que ela para? Onde é que ela está? Eu não digo que ela está parada no tempo, mas eu digo, e também eu não afirmo, tá? Mas eu percebo que ela muitas vezes está um pouco que acomodada, sempre à espera de um milagre, de um líder, de uma liderança para poder representar a classe. É das duas uma, ou nós nos unimos para poder nos reorganizarmos quanto categoria, ou então a gente vai ficar sempre oscilando nessa espera. Pretendo agora entrar num festival X, pretendo entrar agora numa companhia Y ou Z, sabe? E a gente vai estar aí, sabe? Se eu for falar do meu... Eu vou comentar sobre esse meu lugar de fala, né? Eu sou ator preto, periférico, tenho uma bagagem da porra, mas aí, onde é que eu entro? Onde é que me encaixo? Onde é que o meu pensamento ele é visto? Onde é que a minha voz ela definitivamente ela é escutada? Onde é que consigo produzir trabalhos com outros e outras do meu mesmo universo, sem eu ter de fazer um jogo de cintura para poder entrar num determinado mecanismo, num determinado sistema. Então, se no aspecto estético da obra propriamente dita eu não conseguir adentrar nesse lugar, beleza. Então também eu vou para o outro lado. Eu vou também para o lado político. Vou para essa discussão política. Porque aí sim, aí a onça catuca com vara curta, porque entra a estética, entra o discurso, entra a mobilização social e entra uma maior força, sabe? Que eu acho que é esse bojo de coisas. Não sei se te respondi. Sim, sim, não, com certeza respondeu. É interessante que você coloca, porque assim tem várias questões, né? Quando a gente pensa na questão política, são questões de representação, questões você falou local de fala também, tem várias questões de entendimento dos espaços também, por exemplo, a gente está Pernambuco, Recife, Camaragibe, e aí assim de ocupar e entender esses espaços em relação a outros também, a gente conseguir ocupar a minha rua, ocupar o meu bairro, ocupar a cidade, ocupar o país, ocupar o mundo, né? E nesse entendimento que eu estou falando da minha rua, estou falando para o mundo também, e como esse trânsito, né, num coletivo, no caso, como pós-traumático, ele acontece também. E ver assim, que é possível também criar diálogos com outros lugares e com outras realidades, porque eu acho que é muito interessante isso também, quando, se fazer forte e se entender, né, como ser pensante, que se expressa, que sabe, que é dono do próprio discurso, e conseguir dialogar com outras pessoas em outros lugares e construir essas pontes, né, com figuras. Você foi para a Argentina e outros lugares, então assim, como a gente consegue formar essas pontes, né, mas ao mesmo tempo a gente fortalecer as raízes, né? Isso.
Eu vou pegar um gancho da tua fala, André, que eu vou cair nesse lugar do bairrismo, sabe? Que é uma coisa que eu sempre vejo de muitos artistas, é aquela coisa, é, sejam eles ou elas da região metropolitana ou interior, muitos e muitas, tá? Não é só daqui, não. Vai pra Muitos, cá tá. aí agora. Então, fico vendo essa questão desse bairrismo com muitas aspas, não no sentido pejorativo da coisa, da palavra. Eu fico vendo esses artistas, de um modo geral, que são de outras regiões, de outras localidades, não falo só do estado de Pernambuco não, tá? Mas que são das regiões metropolitanas, regiões periféricas e dos interiores dos estados. Quando muitos deles e delas vão para a capital, eu percebo que muitos esquecem o seu lugar de origem. E quando esquecem este lugar de origem, eu acho que aí vem a problemática. Vem a problemática geográfica, econômica, representatividade, estética, referências. Quando eu me refiro das referências, referências de família, de bairro, de amigos e amigas. Por mais que a cidade ela não tenha equipamentos culturais, ou seja lá o que for, não tem absolutamente nada. A questão da referência estética é o ambiente, o entorno, a natureza, é a água que corre, é o rio poluído, é a rua, é o hábito do amigo, da amiga, do vizinho, da vizinha, do morador de seu Bio, Dona Severina, sabe? Essa questão geográfica, demográfica, é como eu me percebo neste lugar de que eu venho e de como este lugar ele se desenvolve para poder chegar em um determinado patamar. E aí entra mais uma vez a questão política. Se eu tenho estas consciências e esqueço tudo isto que está lá atrás, como é que eu vou conseguir, de fato, dar um passo a mais para poder me desenvolver quanto ser humano? Como é que eu vou poder, de fato, poder chegar lá atrás, onde eu consegui? Eu sou eu e alguns outros poucos e poucas, somos uma das pessoas que fugimos do dado estatístico, pô. Preto e preta na periferia tem dia e hora para morrer. Falando dado estatístico, 17 anos, André. Primeiro dado, se você sai dos 17 anos e você já desaceita, consegui, estou numa região bem fodida. Cheguei aos meus 17 anos. Dos 17 aos 20 anos, eita, eu consegui dar um passo a mais. E aí, nesses 3 anos de vida, fora a sua infância e adolescência, você tem muitos entremeios, velho. Você tem muitos entremeios. E aí, quando a gente vai para a adolescência, consegue estudar numa rede pública, que é problemática, mas é uma rede pública de educação, e por mais que seja caótica, ela é boa, porque temos também profissionais bons. O problema é a gestão. São gestores e gestoras que não têm a sensibilidade e a empatia de cuidar do outro, porque não se cuida de si. Eu começo a ver por aí. Então, eu trago esse lugar do dado estatístico, sabe? Eu estou falando quanto preto, mas aí quando a gente vai para a comunidade indígena, quando a gente vai falar dos LGBTQIA+, quando a gente vai falar das comunidades ciganas, sabe? Quando a gente vai falar das minorias marginalizadas, como já diria Jomar Muniz de Brito. E aí, como é que a gente consegue se sobressair deste lugar? É muito difícil. E aí, quando você traz esse dado geográfico, eu acho importantíssimo. Porque se eu também não falar de que eu também venho deste lugar, eu vou estar negando muitos desse meu discurso, muito desta minha fala. E aí eu vou chegar em determinado status quo, e olhe lá, mas é mais um que conseguiu chegar em determinado status quo. Eu estou levando quem? Eu estou carregando quem? Quando eu me refiro a carregar, não é carregar nas costas, é de fato poder trazer, para que muitos outros e outras não sejam mais alguns que entrem como dados estatísticos. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas, que infelizmente se foram aos 17 anos, se foram aos 23 anos, outro agora aos 27 anos, mas quando chega aos 27 anos é do tipo de pronto. Se conseguir chegar aos 27 anos é porque tem jogo de cintura. É malandro, é malandra. Então tem que ter um jogo de cintura muito grande. Agora a gente para e pensa, quanto artista, sendo preto, sendo preta, LGBTQIA+, sendo indígena, sendo quilombola,
sendo cigano, de comunidades ciganas. Recentemente, a aldeia Chucuru foi queimada mais uma vez. E olha o ciclo, André. Foi há uma ou 2 semanas atrás. Foi queimada a aldeia Chucuru. Quando o Bolsonaro entra no poder, acho que foi no dia 2 ou 3 de janeiro, também, acho que foi também na aldeia Chucuru, foi queimada uma escola. E olha o símbolo, escola. E ela volta a ser queimada. Então a gente está em guerra. Krenak, ele já fala, meu amigo. A gente está em guerra. O Brasil sempre esteve em guerra. Nunca deixamos de estar em guerra. Aqui não existe paz. E não existe mesmo, não. Não existe. Então, é foda. Eu gostaria de estar falando de coisa bonita. Eu gostaria de estar falando coisas bonitas. Porque eu também tenho coisas bonitas para poder falar. Mas assim, mas está batendo aqui, ó. Aqui, todo santo dia. Angústia, dores. Mas aí, o que é que eu faço para poder me sair dessa? Aí eu volto para aquela questão lá atrás, e não é um desabafo não, viu? Isso que eu estou falando não é desabafo. E eu volto para essa questão que a gente estava conversando atrás, da relação política, estética, de obra. É difícil, André, é difícil parar e pensar em uma obra. É difícil parar e pensar para escrever. É difícil parar e pensar em fazer alguma coisa quando a gente, muitas vezes, às vezes a despensa está vazia, meu velho. E aí, quando eu paro e vejo que eu tenho uma bagagem, tenho N contatos, trabalho em redes, e eu não consigo entrar nessas redes e nesses contatos que eu tenho, eu me pergunto, opa, será que é uma questão minha ou é uma questão estrutural? Então, quando eu vou para essa questão estrutural, a gente vai tocar muito mais além. Porque existe uma outra coisa. É a típica... Eu não gosto de utilizar essa expressão, mas parece... É isso que eu sinto, que parece que há uma concorrência. Meu velho, o mundo ele é grande, pô. Se a gente começa a trabalhar em rede, a gente começa a gerar frutos. A gente começa a gerar resultados. E gerar esse resultado é que é interessante. Eu, por opção, sou cidadão argentino. Morei lá, corrido foi 8 anos, tá? Mas desde 2002 é que eu ia e voltava, ficava nesse ping-pong. E eu comecei a me identificar com esse país. E depois eu tive a oportunidade de ir para outros países. E depois eu fui entendendo, peraí, o que é ser brasileiro? O que é ser latino-americano? O que é ser um indivíduo cosmopolita ou cosmopolita? Eu comecei a ficar... Pois é, eu comecei a ficar muito confuso. Eu também me identifico muito, sabe? Eu comecei a ficar muito confuso, velho. E aí, quando eu comecei a ficar confuso, é de fato, velho, de ver que sou nordestino, preto, periférico, região metropolitana do Recife, decidi viver em um outro país, ou decidi ser um mochileiro, deixei a universidade para trás, porque também eu não estava acreditando mais naquela estrutura, não estava acreditando. E aí eu vejo amigos e amigas hoje que são doutores, doutoras, eu fico muito feliz por eles e por elas. Eu me arrependo? Não, mas eu também digo, porra, velho, vê que eu poderia ter fechado esse ciclo. Mas não, mas em compensação eu tenho uma outra bagagem. É uma questão de moeda de troca? Não, é uma questão de escolha. Então eu escolhi isso, da mesma forma que eu escolhi sair dos dados estatísticos. Mas me gera muita reflexão e muito incômodo quando esses lugares, eles de fato, quando eu me refiro aos lugares, os lugares do pensamento da produção cultural, do que se executa artes cênicas, do que se pensa esse universo, daí esse meio, porque não há espaço, velho, não há. Hoje nós temos um sistema de políticas de cota, e tem de ter sim, porque é uma questão de reparação histórica. Porque se a gente não tiver, meu amigo, a gente vai ser sempre silenciado. Sempre vai estar rolando diversos genocídios, diversos silenciamentos. Então, eu acho que a coisa ela vai por esses entremeios, por esses caminhos. E não é fácil, sabe? Não é fácil. E uma vez mais é a questão política. E quando eu me refiro da política, não é política partidária. É a política quanto polis, quanto cidade, sabe? É esta rede, é este organismo que a gente tem. É isso.
O tema virou que é o óbvio, né? A arte política, e é exatamente, né, isso que a gente respira, que a gente... Eu só tenho a agradecer, Anjinho, desse bate-papo aqui, da gente ter que conversar. Massa. Muito obrigado por tudo. Quer fechar aí? Vamos fechar junto. Eu acho bacana porque o teu roteiro é um não roteiro, né? É ótimo. Eu falei, freestyle. Eu sei. Eu adorei, né? Eu tinha feito até um roteirozinho aqui, falei, não, vou falar isso, e quando eu vi agora, eita bagaceira. Mas falando assim também de política e também um pouquinho do pós-traumático, é interessante, eu acho interessante também falar, só para poder voltar um pouquinho lá do início, a questão do pós, quando ele inicia em 2016, aí 2017, continuei, beleza, trabalhei como gestor do Cine Teatro Bienô, um teatro que manteve-se de portas fechadas. Depois de 2018, toda a equipe ela foi exonerada, né? Foi uma loucura, qualquer coisa, procurem aí no Google, que vão ver N matérias do que rolou, que foram bastidores podres e pesados, tá? De gestão pública mesmo, em cultura, e sobretudo também em questão de racismo mesmo, foi bem complicado. E aí o pós-traumático, ele em 2017, ele fomenta a Casa Pós. E a Casa Pós, um espaço também de arte e cultura, onde já temos uma galeria, uma cafeteria bem simples, e era um espaço onde as pessoas simplesmente tinham a chave, pô. A comunidade tinha a chave. Quem quisesse chegar lá na casa, ia lá na casa. Tinha uma mini biblioteca, isso quer dizer uma acessibilidade. Então, esses movimentos de que nós artistas temos esta capacidade de gerar e gerir esses espaços com ou sem dinheiro, é incrível, velho. Sabe? É como dividir o pão. Eu venho de família de cozinheiros, sabe? E meus pais sempre falaram, se você tem um pão e se alguém tiver com fome, divida em 3, 4, 5 pedaços. Porque se você divide com essas outras pessoas de 5, 2 vão repartir o pão, 3 talvez não. Mas faça a sua parte. Então eu digo isso sempre para a galera. Gente, bora trabalhar em rede, vamos unir forças, vamos trabalhar de forma conjunta. E deixo isso, e para finalizar, gostaria de comentar um pouco sobre o trabalho que estou desenvolvendo, né? Que fazia um tempinho que eu já estava meio enferrujado na área da atuação e na direção. Estou agora fazendo um trabalho que se chama Otelo Periférico, uma ópera rock. Eu estou fazendo uma releitura de Otelo, né? O Mouro de Veneza, e é uma releitura contemporânea. Para mim é um texto super atual. É um texto que, se a gente quando vai ler, é um texto que pelo menos diz assim, meu irmão, o que Shakespeare queria dizer isso nessa época? Né? Um texto que foi escrito em 1688, 1700, por aí, sei lá. A primeira montagem foi em 1700 e porrada, quase 100 anos depois. E aí, nessa montagem, rolou um blackface, saca? E depois, quando teve um negro que foi montar o espetáculo, esse cara foi perseguido por ele ter sido Otelo. Aí eu parei e digo, caralho, é uma história de amor, ciúme, assassinato, mas aí o protagonista, que é o Otelo, a gente não sabe se de fato é ele quem matou Desdémona ou não. Mas houve um assassinato. Foi ciúme? Foi. Isso quer dizer, houve um feminicídio. Mas foi um feminicídio feito por quem? Por uma mão negra. Por conta de um complô de um sistema que fez gerar uma pressão psicológica, onde toda essa pressão vai para esse ato. Então, beleza, houve essa morte. Ok. Então, quando eu leio e releio o texto, eu fico, meu irmão, velho, para mim tem muitos bastidores aí desse texto, que eu fico doido, que eu fico louco. Eu tenho minhas teorias, né? Outro dia, quem sabe, a gente conversa sobre essas teorias. E aí o Otelo Periférico, ele retrata isso, essa questão, sendo que, já vou dar até um spoiler, o Otelo, ele não é assassino, ele não faz feminicídio, ele não gera esse ciúme doentio, mas é do tipo, ele denuncia esse genocídio da população negra, esse extermínio que desde a abolição da escravatura, em 1888, que 13 de maio não é dia de preto e de preta, não me representa essa data. E aí
se vem a questão da imprensa, se vem os pretos e as pretas que não tiveram suas casas, que não tiveram suas escolas, e que eram condenados. Então, lá com a bendita ou a Lei Áurea, seja lá o que for, foi assinado um papel, um complôzinho, tomar aí esse papel, vocês estão livres. Mas e aí? Mas como é que iam se manter as fábricas, as usinas, as famílias? Era com a mão de obra escrava. É com essa estrutura. Então, o Otelo Periférico, ele vai para esses meandros, eu vou para esse lugar. E ele vai ser online, sabe? Vai ter muita surpresa bacana. Se cheguem lá na página, lá no Instagram, que é A gente vai colocar aqui no, coletivo, tá joia? E vai ter muito caldo para manga. E vamos que vamos, Andrezinho. E eu tenho muita admiração por você, meu amigo. Muita admiração. Muito carinho. Vai e volta. Sou seu fã, carinho, você sabe disso. Eu também. Ginho, muito obrigado. Galera, continue com a gente. Aqui vocês seguem os outros vídeos. Inscreva-se no canal. E olha, muito obrigado por estarem com a gente. Valeu, Ângelo. Valeu, Andrezinho. Cheirão. Beijo grande, meu querido. Tudo bom. Tchau.